Olá, aqui quem fala é o professor Danilo Souza. Nós vamos abordar sobre questão aqui primeiramente de genética, certo? Com esse mesmo vídeo eu vou falar sobre genética e depois sobre ecologia. Então aqui, por exemplo, é, eu vou abordar os conceitos de alelos e genes, genótipo e fenótipo, proporção, matemática dos genes, codominância entre eles, de hibridismo e fazer as citações de crossing over, ok? O vídeo será menos de 10 minutos, pelo menos é o que eu pretendo. E aqui nós vamos só analisar esse simulador. Primeiramente, eu gostaria de deixar claro que considere aqui a cor dominante a cor branca, certo? O simulador ele não condicionou os coelhos já nascerem com a cor. Ele botaram com cor branca, provavelmente ela é de dominância, ok? E a orelha em pé, ela como orelha, certo? Dominante também. E com relação aos dentes, dente curto, já que não tem como ver os dentes pequenos, o dente curto é o gene dominante, ok? Aqui os desenhos estão aqui, demonstrando dente curto, coloração branca. Veja aqui a o que? Dominância, branco, orelha e o dente curto. Então são eles. Aqui é um casal e vai ser passado aqui o tempo, certo? Geração iniciado num tempo quente, certo? Existe uma maneira de simular num tempo frio, vou simular aqui no tempo quente para vocês entenderem melhor. Nesse de tempo quente eu vou simular as, os tipos distintos de alelos e genes. Lembrando que alelos ou genes são aquelas letras maiúsculas e minúsculas em que a maiúscula é o dominante e o minúsculo é o gene recessivo. Quando o indivíduo possui o dominante, ele pode possuir recessivo com ele, sendo um heterozigoto, ok? E quando você encontra, por exemplo, aqui no caso do mesmo indivíduo, certo? No indivíduo só, você tem três características. Então aqui você tem não, se forem duas em análise, você tem um dihibridismo, ok? Se você tem de 3 em diante, você tem uma polialelia, ok? Você tem encontro de vários grupos, certo? De codominância, ou seja, são três genes dominantes distintos entre si, que um não interfere na dominância do outro, os três trabalham ao mesmo tempo e cada um vai interferir no seu próprio recessivo. Okay? Aqui eu liguei a simulação, a parte de mutação, para vocês entenderem. Aqui vai ter um gráfico e esse gráfico você vai analisar. Você vai verificar, melhor dizendo, a análise das gerações. E essas análises dessas gerações, você pode simplesmente, nessa análise de gerações, você pode simplesmente verificar quais modificações genéticas, ok, vão ocorrer. E essas modificações ocorrem lá no crossing over durante a meiose, ok? Lembrando lá do crossing over na meiose, quando os gametas se encontram, ok? Lá da embriologia. Então vamos lá. Passando o tempo, essa primeira parte, você tem ainda aqui a formação de escala. Quando chegar na geração 1, vai haver uma quantidade significativa de indivíduos. Uma quantidade de indivíduos, certo, por geração. Essa quantidade aqui que vai ser contada, né? Aqui é um plano cartesiano, o eixo Y está em pé, o eixo X está deitado aqui. Daí você vai verificar a passagem do tempo, a passagem da quantidade. Os dois indivíduos com pelagem branca, orelha em pé e dente curto, certo? Daí quando chegar em cada número há uma modificação mutacional aleatória que o simulador vai dar e esses indivíduos vão gerar uma outra prole. Veja que houve ainda manutenção nessa geração dos genes. 6 coelhos de cada agora, de cada qualidade, de cada característica de dominância, continuam com os genes dominantes da primeira geração. Geralmente na segunda geração
é quando começam a aparecer os genes recessivos, ok? E isso aqui é considerado aleatório, são 3 casais que vão formar. Exatamente, olha, ainda não apareceu, houve um aumento da populacional significativo, 18 indivíduos, ok? Nessa segunda geração, veja aqui que tem um pequeno detalhe de ecologia. O espaço, né, o hábitat deles, né, o lugar onde eles vivem, né, e está relacionado diretamente a soma dos hábitats desta população, certo? Você tem lá no reino, filo, classe, ordem, quando você chega na espécie, dentro da espécie você tem várias populações espalhadas daquela mesma espécie ao redor do mundo. Então aqui nessa espécie, nessa localidade, esta população aqui tem uma área de vida, ok? Uma região toda em que a espécie ela pode migrar e se movimentar. Toda a área de vida dela é a soma de todos os hábitats em que ela vive, ok? Então você tem aqui a formação de uma terceira geração. Vamos lá, quando forma a terceira geração, aí você já encontra uma quantidade maior de indivíduos. Veja, com a quantidade bem maior de indivíduos, 57, 55. Veja que você já encontra indivíduos com genes recessivos. Veja que há o que? Formação de indivíduos com coloração marrom, certo? Não há versão intermediária deles, ok? Não há uma fase intermediária entre, ok? Os dois grupos, não há uma mistura de marrom claro em que o branco com marrom é marrom claro, não. E alguns indivíduos, vamos ver, ainda não há indivíduos com orelha caída, todos eles estão de orelha em pé. Para a coloração, você já tem o gene recessivo se manifestando. Desculpe, para a orelha em pé, só os genes dominantes. Aliás, não, tem um aqui com orelha caída. Aqui tem um já se manifestando os genes recessivos para a orelha. E agora para dente grande, né? Dente grande aqui dessas lebres. Eu até agora não encontrei um. Aliás, esse aqui, ele aqui tem um dente grande porque ele está desenhado bem levemente pequenininho, quase que não se percebe. Então agora tem a formação da quarta geração. Deixa eu verificar aqui uma coisa. Aqui é uma análise populacional, certo? E aqui embaixo um gráfico. E eu escolho o tipo de gene, a proporção deles, com a formação dessa geração. Do início da geração com 57 coelhos. Opa, gente, só falta mais um minutinho. Em que há uma quantidade bem pequena de orelhas caídas, né, dos genes. Todos os genes recessivos, a porcentagem dele é menor nas gerações, né? Veja que houve pelo menos uma proporção desses genes. A linhagem deles, aqui você vê que começou com um casal e geneticamente o gene dominante foi dando espaço para genes recessivos. Genes com D pequeno aqui, já sendo formado aqui, que é relativo à coloração do dente, D do dente. O P do pelo, né? O P do pelo, em que há uma geração com um Pzinho, com indivíduos já com P pequeno, e O indivíduos, certo? Por enquanto, até aqui na genética dele, o O já ainda tem, né, uma quantidade boa de O grande ou maiúsculo, certo? Vamos ficando por aqui. Eu vou continuar daqui a pouco a linhagem, certo? A explicação. Até mais.